Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha onde eu estou novamente, aqui nos estúdios da Pomodoro Filmes, em Luiz Eduardo Magalhães, na capital do Mato Piba, para falar com você sobre como ter mais eficiência nos processos da fazenda de forma simples, do jeito certo. E hoje nós vamos falar aqui sobre o quarto S. Você que não assistiu ainda, já tem lá 3 aulas aqui no canal sobre o primeiro, o segundo e o terceiro S, e vai ter mais uma sobre o quinto S. Os 5 S's, como a gente já falou lá no início, é uma ferramenta que ajuda a gente a ter mais eficiência, reduzir os desperdícios, não perder tempo, né? E esse é o objetivo aqui do canal. Falando nisso, se você ainda não se inscreveu, se inscreve, moço, não custa nada. Vai lá naquele sininho, que aí toda vez que tiver um vídeo aparece para você. E aí você vai ficar sempre informado. Compartilha com seus amigos, aqueles fazendeiros, operadores, enfim, qualquer pessoa que você acha que vai gostar desse conteúdo. Nós falamos sempre aqui sobre ou ferramentas, ou desperdícios, ou sobre situações que acontecem na fazenda e de que forma a gente pode evoluir. Muito bem. Então, o quarto S que nós vamos falar hoje é o senso de padronização. É o Seiketsu, na língua japonesa, né? Que então, lembrando que são 5 S's, a ferramenta 5S são 5 palavras japonesas e que nós brasileiros transformamos em senso. Então esse é o nosso senso de padronização ou senso de saúde, como também é conhecido, certo? O que acontece aqui? Nesse senso, a gente vai padronizar as coisas. A gente já viu lá no primeiro S, que é para retirar tudo que for desnecessário. No segundo S é um lugar para cada coisa e cada coisa no seu lugar. E no terceiro S a gente fala que é o lugar mais limpo, não é o que mais se limpa, é o que menos se suja. E agora vem o quarto S, que é para garantir que essas coisas aconteçam. Então como é que a gente faz isso? Como é que é para manter o terceiro S, por exemplo, uma oficina limpa? Qual é o padrão? Qual é o procedimento padrão para isso? Alguém orientou como é que se faz isso ou não? Lá no escritório, como é que se mantém os documentos organizados? A folha do ponto, o próprio computador. Gente, eu conheço alguns computadores e algumas administrativos de fazenda que não tem mais lugar na tela de tanta... Não é nem pasta, são documentos soltos, aleatórios. Se alguém precisar de um daqueles documentos, moço, não vai achar. E tem muitas pessoas que infelizmente ainda não tem a habilidade de lidar com o computador, que não sabe pesquisar. E aí vai, peraí, tô procurando. Aí se você botar pressão, lascou, não vai achar mais nada. Então, você que é gestor, o coordenador, enfim, o superior dessas pessoas, aplique essa ferramenta de padronização. Veja lá onde é que é para colocar. Essa aqui é a pasta de documentos, documentos de pessoas, por exemplo, sei lá, documentos do RH, documentos do financeiro, dentro do RH, registros, documentos, folha de ponto. Vamos se organizar dessa forma? Isso é padronizar, colocar as coisas nos seus devidos locais. Você imaginou se os números não tivessem um padrão? 1, 27, 3, 42, 25... Não faz sentido. Tem uma ordem os números. Do mesmo jeito é a documentação. Quando eu falo documentação de escritório, que é um dos lugares que a gente mais precisa aplicar 5S. Quantas vezes a gente precisa de um documento, aí chega o dono, liga para o escritório, preciso da escritura ou não sei o que, do talhão tal, que eu vou fazer um crédito. Aí a pessoa, peraí que eu vou procurar aqui. Aí fica todo nervoso porque não sabe onde está. Se não sabe onde está é porque não está organizado. A gente inclusive fez um podcast com uma pessoa do financeiro. Se você vai lá na playlist de podcast, tem um que a gente fala justamente sobre gerente financeiro, que fala sobre a importância de estar organizado e cita exemplos da fazenda que essa pessoa trabalha, sobre como manter organizado e como é importante você ter a resposta fácil. Quando alguém pede um documento, só um minutinho, já enviei para o seu WhatsApp, viu? Olha a eficiência. E outra, a pessoa que está do outro lado, que pediu esse documento, seja o proprietário ou às vezes é um fornecedor, às vezes é o pessoal do banco. Cara, vamos dizer, caramba, velho, que fazenda organizada. Aí dá gosto, viu? Agora, no nosso dia a dia, nós não somos assim. Normalmente, nós não somos. É claro que tem muitas fazendas que já são.
Mas você que ainda não tem essa padronização, então vamos começar a botar o quarto S, o Seiketsu, em prática, né? Então, o que acontece? Quando a gente padroniza, a gente vai fazer com que os processos sejam feitos do mesmo jeito por qualquer pessoa. Ah, mudou o mecânico e o mecânico da oficina agora vai fazer a limpeza, a organização de outro jeito. Não, se esse é o padrão, vai ter. No almoxarifado, né? Trocou o almoxarife por algum motivo. Muitas vezes o cara não vai embora porque não gosta da fazenda. Muitas vezes é uma situação da família, muitas vezes é uma situação de uma doença, que tem que ir para uma cidade que tem um hospital maior, enfim. Não é toda vez que alguém sai da fazenda que é porque não gosta, né? Então vamos imaginar o seguinte, a pessoa está 100% gosta disso aí, e aconteceu até um dia desse, por isso que eu estou dando esse exemplo, só que a família vai se mudar para não sei aonde das quantas, e ele diz, cara, não vou ficar só eu aqui, estou com criança pequena, eu preciso do apoio, então nós também vamos lá, já inclusive encontramos um emprego lá. Top, siga seu destino. Mas agora, quando ele sair, a pessoa que vier vai fazer como? Então entra, até tem uma aula, há umas 5, 6 aulas atrás, que eu falei sobre POP, Procedimento Operacional Padrão, né? O quarto S aqui justamente trata sobre isso, né? Sobre a padronização. Por exemplo, quando a gente trata em EPIs, né? Os equipamentos de proteção individuais, nós temos todos eles, todo mundo sabe como tem que usar, isso é uma coisa que precisa ser feito. Não é nem, não acho que não. Cara, isso tem que ter. Quem tem técnico em segurança do trabalho, na fazenda, ainda tem, digamos assim, alguém responsável por ensinar. Mas quando não tem, que é uma fazenda menor, o cara vai usar que máscara lá para pulverizar, por exemplo, né? Tem que ter capacete ou não tem que ter? Essas coisas a gente tem que buscar, porque isso são padrões dos equipamentos individuais, né, de proteção. Às vezes, quando o cara vai no meio da lavoura, lá tem que ter a tal da perneira, porque tem risco de picada de cobra e tudo mais. Porque assim, é muito fácil a gente dizer, poxa, eu tive azar, aconteceu isso com um funcionário meu, não sei o quê. Mas também a gente não fez a nossa parte. O objetivo dessas aulas aqui é chamar atenção. Não estou dizendo que você está errado, mas preste atenção. Muitas vezes a gente corre o risco desnecessário, às vezes até por falta de conhecimento, ou por nem saber que existe determinado EPI. Equipamento de produção individual, busque. Hoje tem, cara, Instagram, internet, YouTube, tem tudo. Então é só buscar lá, né, quais são os EPIs que são necessários. E os EPCs, que são os equipamentos de proteções coletivas. Coletivo. Extintor de incêndio, corrimão de escada, demarcação de perigo daquela faixa amarela e preta lá, sei lá como é que é o nome daquela bexiga, né? Tem que ter. Cara, são coisas simples. Eu digo para você, muitas vezes são coisas tão simples que parecem uma besteira, mas que vão evitar um acidente, que vão evitar um desperdício, que vai evitar o cara quebrar a perna, né? Numa fazenda que eu atendo, tem um pessoal de uma empresa de segurança que acabei aprendendo muita coisa com eles. Coisas simples, cara, que eu nem conseguia enxergar. Por exemplo, o portão de uma fábrica de ração lá, que tinha uma vala, o portão era rebaixado, e quando ele chegou, ele disse, cara, isso aqui é um risco de acidente. Que risco de acidente o quê, moço? Sim, se o cara pisar aqui com um saco de ração, o pé vai entortar, ele vai quebrar o pé. Negócio simples, foi só mudar lá, levantar um pouco o portão para mudar a forma e elimina o risco. É muito mais fácil eliminar o risco do que você depois ter que ficar com um cara afastado, né? 2, 3, 4, 5, 6 meses, sei lá, e vai pelo INSS, o cara fica frustrado porque não vai receber a mesma coisa, e aí começa uma série de problemas que a gente poderia ter evitado com um ato bem simples de ter os padrões de segurança nos equipamentos de proteções coletivos também, né? A questão da higiene, né? Da higiene, como é que funciona a higiene do pessoal? Tem orientações sobre isso? A gente fica brincando aqui, mas até no Instagram também eu respondo algumas caixinhas que o pessoal reclama lá no dormitório, no alojamento, né? Que tem uns caras que não tem o mínimo de higiene. É chulé pra tudo que é canto, é fedor mesmo, porque o cara não gosta de tomar banho. Então esse tipo de coisa tem que ter um padrão, tem que chamar as pessoas e tem que orientar, né? Infelizmente parece que é uma besteira, cada um cuida da sua vida, mas nós temos que ter, esse é um outro padrão que nós temos que manter na fazenda, o padrão de limpeza. Quando eu falo de limpeza lá dos alojamentos também, né?
E o padrão de limpeza individual. Isso quando a gente fala sobre uma palestra dos 5S, a gente fala justamente sobre a questão da limpeza, né? O local de trabalho, será que ele está limpo, está sendo limpo da forma correta? Muitas vezes o cara joga água lá no banheiro, mas está tendo o desinfetante. São coisas simples, mas tem que ter padrão. Não adianta a gente achar que cada um vai fazer da forma que tem que ser feito. Cada um vai fazer da forma que achar melhor. E muitas vezes a forma melhor do cara não é a correta. E aí a gente também não pode falar com o cara, você não sabe fazer, como é que não sei o quê. O que a gente tem que fazer é orientar. Nós normalmente já achamos que as pessoas vêm e precisam fazer do jeito certo já de primeira vez. Quem quer ser um bom líder precisa entender que primeiro eu faço, mostrando para a pessoa, depois ela faz junto comigo, depois ela faz eu olhando para ela e depois ela faz sozinha. É assim que funciona. Não adianta você chegar lá e achar que a pessoa vai fazer as coisas do jeito que você quer se você não orientar. Não tem para onde correr. É necessário ensinar, certo? Então você que precisa e que acha que é necessário padronizar os processos lá na sua fazenda, entenda que o primeiro passo é definir como tem que ser feito, o segundo passo é orientar as pessoas para que seja feito daquela forma. Além disso, você tem que escrever esse procedimento para quando alguém tiver dúvida, ele conseguir verificar em algum lugar aonde seguir. Tem que ter uma orientação, tá? Lembrando que nós não conseguimos fazer com que e colocar um chip na pessoa para que ela vai fazer do jeito que eu quero que seja feito. Tem que ter paciência, tem que ter persistência, porque senão nós não vamos conseguir implementar os 5S na fazenda. Nós vamos falar agora na próxima aula sobre o quinto e talvez o mais complexo S, né? Que é o senso da autodisciplina. Não perca a próxima aula, não se esqueça de seguir o canal, inscreva-se lá no canal e compartilhe esse vídeo para quem você acha que vai ser importante. E aí, vamos agregar?